E aí vamos falar já da CPI, que isso aqui é importante. Olha só. Renan disse que seria erro brutal interromper CPI no recesso parlamentar. O relator Renan afirmou neste domingo que seria um erro brutal paralisar a investigação durante o recesso da casa. O senador disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai tomar uma decisão absurda como essa. Seria um erro brutal. Não é comum se interromper um processo de investigação, sobretudo com a gravidade desse processo, dessa comissão parlamentar de inquérito, afirmou Renan em entrevista à Globo News. Olhem a preocupação de Renan. Se isso daqui não fosse atrapalhá-lo, ele estava calado. Se Renan, mais um final de semana, vai na Globo News consecutivo para chorar, sentiu. Na última sexta-feira, ele já avançou, vocês viram, a gente comentou. A CPI agora vai entrar na fase de investigação, que facilita a quebra de sigilos, busca apreensões. Renan agora vai transformar em um espetáculo policialesco. Vai quebrar sigilo, vai mandar a polícia atrás, não importa, ele quer o caos. Porque a mídia vai fazer o trabalho dela. A mídia vai fazer o trabalho dela. Mais do que isso, eu acho que a comissão parlamentar deve se insurgir. Olha, tá se insurgir, revolução contra o Pacheco. O Congresso suspende suas atividades entre 18 e 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Para haver o recesso de julho, é necessário que o Congresso aprove o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO. Renan Calheiros declarou que ninguém de bom grado aceitará uma paralisação. Isso vai diretamente impactar com relação à conclusão dos nossos trabalhos no prazo da comissão. A CPI tem prazo de 90 dias. Sentiu, perdeu tempo, perdeu alguns dias. Renan tá nervoso. Renan tá nervosinho. Nós vamos esvaziar uma investigação que está indo muito bem. Ah, vai dar ruim, né? Ah, tá. O relator disse que todas as teses foram comprovadas até o momento. Renan diz, né? Já comprovaram o funcionamento, a existência do gabinete paralelo, Ministério das Sombras. Nós comprovamos que o governo não quis comprar imunizantes, que o presidente continua sem acreditar na eficácia e defende a imunização natural. Se alguma dessas coisas fosse verdade, alguma delas é crime, tipo assim, eu acho que até se não quisesse não comprar os imunizantes, podia dar algum problema, mas isso é uma completa mentira, né? Todo mundo sabe. O cara da Pfizer já repetiu isso inúmeras vezes. Se você olhar hoje a posição que o Brasil se encontra no mundo, os números provam isso. Mas, cara, é inacreditável, né? Na Globo News, utilizando a imprensa para criminalizar a imagem de Bolsonaro perante a opinião pública. Nós estamos indo, depois de aparelhados pela participação de pessoas do Tribunal de Contas, da Receita e até da Polícia Federal, o que vai se definir no decorrer dessa semana, adentrar na questão dos recursos, seguir o dinheiro se houve desvios, se não houve desvios. Além disso, Renan repetiu que a CPI analisa se pode investigar Bolsonaro. Estamos estudando se vamos poder ouvir o presidente da República. Há uma dúvida se essa oitiva pode se fazer por escrito. Olha só, a dúvida do Renan não é para saber se pode investigar Bolsonaro. A dúvida é o seguinte: eu posso chamar ele aqui pessoalmente ou ele pode responder no papel? Ele diz, ó, a dúvida é se ele pode fazer por escrito, na medida que o presidente pode responder por escrito judicialmente algumas das indagações. Se pudermos ouvi-los, vamos ouvi-lo. Vamos trazer Bolsonaro aqui. Coloca ele na cadeira elétrica. Esse Brasil é uma piada, sabe? O jornalismo brasileiro, a mídia brasileira é uma piada. Joga todo santo dia contra a população. Eles se esforçam para você perder o seu emprego. Eles querem que você perca o seu emprego, passe fome, seu filho sofra. Não tem como levar o Renan Calheiros a sério, cara. Não tem como. Não tem como. E aí a turminha do Renan já está se movimentando para garantir que o recesso não vai acontecer. Você vê, ó. A atuação de Pacheco incomoda integrantes da CPI. Já plantaram notinha no Globo para desgastar a imagem do Pacheco. Olha só, o braço amigo da imprensa. Após instalar a CPI, por determinação do STF, Pacheco tem sido alvo de reclamações de integrantes da CPI por suposta falta de colaboração com os trabalhos do colegiado. Já estão queimando o filme do Pacheco. Olha a pressão da imprensa.
Enquanto a CPI atropela as sessões do plenário, atraindo os holofotes, Pacheco tem se recusado a atender pleitos de membros da comissão. Ele foi eleito para a presidência do Senado com apoio tanto de Bolsonaro quanto de setores da oposição como o PT. Tem uma coisa que é interessante. Semana passada eu assisti com minha mulher Tropa de Elite 1 e 2. O Tropa de Elite 2 tem um trecho que é interessante. Tem uma hora lá que os deputados, não lembro quem é que fala, ele fala o seguinte: os políticos, eles não têm medo da polícia. Não tem medo. Renan Calheiros tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Mais liso do que vaselina. Não tem medo da polícia. Quem coloca medo dos políticos é a imprensa, porque pode tirar voto. É isso aí que o Globo tá fazendo. Colocando a imprensa atrás do Pacheco. Esse pessoal que é sensível, o Globo está falando mal de mim. Vamos ver o que o Pacheco vai fazer, viu? Tem que cobrar o Pacheco para manter o recesso. Pacheco não tem aceitado adiar as votações de projetos no Senado durante depoimentos de testemunha-chave da comissão. Óbvio. Quer que parem o país? Pra quê? Qual a necessidade? Ué, a CPI tem lá os membros. Os membros estão lá. Por que o Brasil tem que parar? Ninguém tá parando a CPI não, irmão. A CPI continua. Continua agora, o Brasil tá avançando. Não tem nenhum nexo de causalidade. É só narrativa pra queimar o Pacheco e ajudar o Renan Calheiros. Desde o início da comissão, o relator Renan se reuniu pelo menos 2 vezes com o Pacheco para tentar angariar mais apoio ao trabalho da CPI. Na última delas, ele sugeriu ao presidente do Senado contratar uma pesquisa de opinião para aferir a importância da comissão para a sociedade e, assim, estimular a participação do presidente da casa. É o circo. A proposta do Renan até o momento foi ignorada. Menos mal, né, Pacheco? O presidente do Senado, Pacheco, rejeitou também pedidos para contratar agência de checagem de notícias. Por enquanto não tem, o Renan Calheiros contratou o Diogo Mainardi, né? Contanto assim, não, acordão de cavalheiros. No começo da CPI, Pacheco manifestou desconforto com a comissão. Segundo o relato de parlamentares, numa conversa reservada, o presidente do Senado chegou a brincar que os membros do colegiado atuam como juízes e que o réu, ou seja, o verdadeiro alvo e prejudicado com os trabalhos da comissão, seria o Brasil. Finalmente, se isso foi verdade, Pacheco falou uma coisa decente. O réu é o Brasil. Está colocando o Brasil em xeque. Só quem perde é o país. Mas calma que tem mais coisas sobre a CPI. Olha só. Tá lá o Felipe Neto. Outro braço de articulação da CPI. Ele pega uma postagem do Alexandre Freitas, um cara aí do Novo, não sei qual é o cargo dele. Ele diz o seguinte, ó. Muita gente perdeu a vida e isso é muito triste. Mas nessa contagem de 500 mil, mas essa contagem de 500 mil é uma contagem política, não é uma contagem técnica. Daqui a algum tempo, os números reais irão aparecer. Só falou isso. Ele não tá errado. A gente tem relatos de famílias que dizem, o cara teve lá um caso do borracheiro. Um pneu, explodiu um pneu e o cara perdeu a vida. Colocaram no atestado outra coisa. Então não é 500 mil, é 499.999. Sabe? Não tem o que fazer causa. Ele não tá falando assim, só foram, foi metade, foi 10%. Ele só falou que o número não é preciso. Que tem um viés político nesse número. Ele não tá menosprezando o problema, não tá fazendo nada. Mas o Felipe Neto, que não é besta, pega a postagem e fala. Mais um post do deputadozinho do Partido Novo dizendo que é mentira a contagem. Alô, Randolph. É esse tipo de comportamento que gera a manada anti-ciência. E o Twitter segue fazendo nada. Aí o Randolfinho diz, Felipe Neto, na terça, votaremos o requerimento de convocação das redes sociais. Quem cala sobre os corpos consente na morte. Criando a narrativa daquela unificação. CPMI das fake news, os inquéritos do STF e a CPI da pandemia. A Hidra é um dragão com várias cabeças.